Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Aqui o Fausto Oliveira, o único jornalista de economia do Brasil, 100% desenvolvimentista e assumido, trazendo um comentário sobre hoje a questão, naturalmente, do Comitê André Esteves de Política Monetária, o Copom. Eu agora estou chamando assim porque ficou muito flagrante, ficou muito evidente que o André Esteves, que é o banqueiro do BTG Pactual, é coadunado, é mancomunado com o presidente do Banco Central, que deve ter outras relações similares com outros banqueiros também, Agora tudo é possível, tudo se pode imaginar, na definição das taxas de juros do Brasil. Como, aliás, o Comitê André Esteves de Política Monetária ontem deixou muito claro, subindo 1,5 ponto percentual a taxa Selic, que está então em 7,75, se eu não me engano, com sinalização de subir mais 1,5 ponto aí até o final do ano, e que provavelmente continuará subindo a taxa ao longo do início do ano que vem, reprimindo, portanto, todo o restante que existia de atividade na economia. Vários setores vão paralisar com isso, Primeiro que paralisa é o setor imobiliário, que é dependente de créditos de longo prazo. Evidentemente, vendas de bens duráveis também vai dar uma bela arrefecida, e aí restabelece-se aquela lógica de que o Brasil se coloca todo tipo possível de obstáculo para o crescimento. Eu queria lembrar, porque eu venho falando muito desse assunto, até mais do que gostaria, mas acho que a agenda brasileira passou a exigir isso, que esse movimento não começou agora, ele começou no início do ano passado, no início desse ano, quando, em função da Covid, em função da estagnação quase que total da economia brasileira já há alguns anos, o Banco Central tinha feito aquilo que era correto. Ele vinha fazendo aquilo que era correto, que era baixar a taxa de juros e forçar os bancos privados a trabalhar com uma média de juros nos créditos, nos empréstimos mais baixa, Ou seja, criando condições de estímulo à atividade econômica. Acontece que, como ficou muito claro no início desse ano, através de uma campanha muito ardilosa, feita em artigos na imprensa econômica, assinados por pessoas de bancos, e eu gosto de dizer o nome dos bancos, como Banco Credit Suisse, Internacional, Banco Santander, Internacional, mas também os bancos nacionais, como XP Investimentos, como o Banco Itaú, o próprio BTG Pactual, como depois ficou claro na conversa do André Esteves com o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, todos eles iniciaram uma grande campanha pela subida de juros. E na mídia econômica chamaram essa campanha de normalização monetária. O argumento desse pessoal, basicamente, é dizer que não, o Brasil não pode conviver com juros baixos, é uma coisa que não combina, não bate, a realidade brasileira e juro baixo não combina. E eles não sabem dizer por quê. O próprio André Esteves fala para o Roberto Campos no diálogo que ficou gravado, que acho que a gente achou que a gente estava muito em inglês. Quer dizer, é uma farofa, entendeu? Isso aqui virou um furdúncio, um carnaval. Não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma tecnicidade, não tem nada. Não tem nada. Isso aí é puro dogmatismo, que se traveste de subjetividade economicista, que vem a dar num grande interesse político e econômico de continuar capturando o Estado pelo endividamento público para financiar o banquetão da Faria Lima. Com bilhões e bilhões e bilhões de reais. Digo isso pelo seguinte, porque não sei se todo mundo tem claro, mas a cada subida nos juros básicos do Brasil, sobe também a dívida pública brasileira. Então, assim, você que abre a Globo News aí todo dia e vê os comentaristas assim com aquela cara de choque, a dívida pública brasileira é muito alta, o déficit público brasileiro é muito grande. Isso obriga o Estado a se contrair os gastos porque o fiscal está deteriorado. E isso significa que a nossa dívida vai ficar impagável. Pois bem, eles não costumam fazer a passagem desse ponto para o ponto seguinte, que seria dizer o seguinte: olha, e aí eu vou citar o meu amigo Paulo Gala, que soltou hoje uma análise brilhante, em 2 minutos resumiu tudo, dentro do que é o aspecto técnico, econômico do assunto. Cada ponto percentual de Selic, que se sobe, cada ponto, ou seja, ontem subiu 1,5 ponto, Cada ponto percentual custa 50 bilhões de reais por ano para o Estado, Mas custa por quê? Ora, porque os detentores da dívida pública brasileira, ou seja, os credores dela, são os agentes financeiros, os agentes de mercado, os bancos, as corretoras de valores, etc., os investidores nacionais e internacionais, esse pessoal. A tal da Faria Lama, como a gente gosta de falar, ou também, como eu gosto, dos depravados do mercado financeiro, são os credores da dívida pública. Ou seja, ontem,
governo federal, via Banco Central, ficou devendo mais 75 bilhões este ano para os depravados do mercado financeiro, com a sinalização de que, no final do ano, vai encarecer a própria dívida em relação a esse pessoal em mais 75 bilhões. E, né, a probabilidade de aumentar mais 1,5 ponto percentual é o que ficou sinalizado ali e tal. Então, assim, se você pegar, segundo o Paulo Gala colocou na análise dele, não fui nem eu que fui fazer a pesquisa, estou citando aqui, meu amigo, eu confio nele. Segundo ele, toda a subida de juros que sai de 2%, né, no início do ano, indo para já quase 8 e pouco, mais ou menos aí, está encarecendo a dívida pública brasileira em 2021, esse ano complicado, né, em 400 bilhões. Só que 400 bilhões de reais, também ainda segundo meu amigo Paulo Gala, são em torno de 1/5 do orçamento público federal. Isso só de encarecimento da dívida pública neste ano. Falar de austeridade fiscal, como você certamente ouvirá na CNN, nos jornais, na Globo News, etc., diante disso, vira simplesmente conversa de maluco, tá? Hoje o Brasil vive, dentro da área da economia, uma conversa de maluco, conversa de doidos, insanos. Por quê? Né? O efeito fiscal do aumento da dívida pública nesse nível, né? Mesmo que você acabe com todas as carreiras do funcionalismo público, que você coloque a zero o orçamento das professoras, enfermeiras, médicos, policiais, que você congele todos os homens, que você demita todo mundo, que você acabe com o Estado, só esse endividamento público aumentado nesse nível anula qualquer efeito de austeridade. Qualquer um. Só que a austeridade se paga em vidas, né? Tem que lembrar isso. E é justamente na passagem desse argumento, que é muito técnico, para o argumento real, de que a austeridade é paga, o preço da austeridade são vidas humanas, são menos cirurgias nos hospitais públicos, são menos reposições salariais para bombeiros, policiais, professoras, enfermeiras, médicos, professores universitários e primários, etc. Né? Menos reposição, o cara se aposenta e não se repõe, né? O preço da austeridade é esse, né? Então é justamente nesse ponto, da passagem do argumento técnico para o argumento humano, que no fundo é essencialmente político, que eu acho que o debate precisa ser levado. O debate não pode se ater às questões da tecnicalidade orçamentária, financeira, né, do orçamento federal, do nível de endividamento que vai subindo, para pagar a plutocracia da Faria Lima. O debate não pode se ater a isso. Por quê? Porque no final das contas, na outra ponta, tem a vida real de um país que deixa de acontecer. Não apenas porque essas altas de juros vão ter um efeito contracionista sobre a atividade econômica, então vai ter mais desemprego, vai ter menos oferta de novos investimentos, né? Vai ter menos consumo de bens duráveis, vai ajudar a desindustrialização, vai fechar a empresa, etc. Vai voltar para aquele Brasil do juro alto né, que é o Brasil do Plano Real, sempre foi assim, né? Vai voltar a ser aquilo, vamos viver aquilo que se chama de uma estagflação. E a troco de quê? Né? Provavelmente você ouvirá a dona Miriam Leitão, a dona Juliana Rosa, do Carlos Sadenberg, todos eles, né? Com aquela cara grave, dizendo assim, mas é o preço que se paga para conter a inflação. Pronto. Aí a gente sai do terreno da irracionalidade econômica e entra para o terreno da irracionalidade política. Porque é irracional, vão me desculpar. O único modo do Brasil conter essa inflação que começou a ocorrer agora não é reprimindo demanda por nada. O Brasil já tem uma demanda terrivelmente baixa, reprimidíssima. Ninguém pode, em sã consciência, acreditar que foi a distribuição de auxílios aos mais pobres. São pessoas paupérrimas, né? Não dá para você acreditar que a capacidade da economia seja tão curta que uma distribuição de um auxílio, né, seja suficiente para fechar o gap entre oferta e demanda. Isso é insano. Isso é insano. As pessoas virem com esse argumento, como Dona Zeina Latifi usou aí, já li na internet, dizendo, não, distribuiu-se muito auxílio, as pessoas foram às compras, aí deu inflação. Meu, desculpa. É irracional, absolutamente irracional. Acontece que existe o lado político da irracionalidade. E o lado político da irracionalidade qual é? Né?
De onde vem a bodega da inflação registrada no Brasil? Vem de preços administrados, que deixaram de ser administrados. Ou seja, aqueles preços que impactam vários outros na economia por serem preços, né, que carregam consigo um poder de transmissibilidade muito grande, a saber, combustíveis, energia elétrica, insumos essenciais, etc, né? Todos eles foram dolarizados propositalmente, para fazer com que as empresas públicas que os gerenciavam se tornassem, melhor dizendo, muito antipáticas ao povo, começassem a trabalhar contrário aos interesses da sociedade, visando a sua privatização. Elas se tornaram, e aí falo, Petrobras, Eletrobras, fábricas do mal social, do mal-estar social. Só que isso não precisava ser assim. Elas, ao contrário, sempre foram reservas de bem-estar social, mesmo com todos os escândalos de corrupção, etc. Concordo totalmente que tem que se tirar as pessoas corruptas e tal, nenhum problema quanto a isso não. Mas elas sempre foram reservas de bem-estar social na medida em que usavam instrumentos, né, e deixaram de usar, para conter exatamente o tipo de alta de custos que agora está ferrando com a vida de todo mundo. Aí você quer, em vez de mudar isso, aplicar um garrote monetário, ou seja, de juros, em toda a sociedade, destruindo a pequena recuperação econômica que vinha ensaiando e que agora já está praticamente perdida depois disso, né? Depois esse galope de juros acelerando como ele acelerou ontem, a recuperação já está perdida, né? Você vai querer controlar essa inflação que sequer tem a ver com questão de níveis de consumo? Mil perdões, assim, não vai exercer o menor efeito sobre a inflação, não vai. A inflação é de atacado, a inflação é de preço administrado, a inflação não tem bodega nenhuma que ver com níveis de consumo, porém, vai exercer sobre os níveis de consumo aquilo que uma alta de juros exerce, ou seja, vai reprimir os níveis de consumo. Preparem-se, porque está sendo construído para 2022 um ano de muito maior concentração de renda, né? Porque a plutocracia, claro, vai ter todo aquele enorme arsenal financeiro da dívida pública para trabalhar na multiplicação, na acumulação do seu capital. Então, concentra a renda. Segundo, um deserto de atividade econômica que vai fazer o outro lado da concentração de renda acontecer, que é o empobrecimento, né? Que vai fazer através de mais desemprego, através de menos oportunidades, através de mais lojas fechando, através de mais fábricas fechando, através de menos investimentos imobiliários acontecendo, etc, né? Levar o Brasil para uma situação daquilo que se chama de estagflação, ou seja, a mistura entre estagnação com inflação, que só é possível num ambiente em que os preços que sobem por ausência de política de controle desses preços. Ai, meu Deus, ele falou em controle de preço. Falei em controle de preço, mas não quis dizer, tá, controles estúpidos de preço. Uma coisa é você fazer controles estúpidos de preço. Também sou contra. Agora, outra coisa é você fazer controles legítimos, inteligentes de preço. Sabia que existe? Isso você não vai ver na Globo News, mas existe. Voltar às políticas de estoque reguladores, tanto de alimentos quanto de energia. Desprivatizar o tal do mercado livre de energia, né? Mas as empresas vão todas sofrer muito. Meu amigo, alguém tem que pagar. O que não pode é a gente estar pagando as contas de luz que nós estamos pagando. Desdolarizar o preço de combustível. Mas a Shell e a Esso e a Petronas e a Total vão reclamar muito. Alguém tem que pagar. O que não pode é a gente estar pagando R$8 pela gasolina daqui a pouco, com consequências disso em todos os demais preços da economia, da passagem de ônibus, ao alimento transportado, todo o resto, né? Essa é a estagflação que o governo atual está construindo graças a esse bruxo da maldade chamado Paulo Guedes. Era esse meu comentário a respeito do Copom, aliás, Comitê André Esteves de Política Monetária. É isso, essa é a plutocracia governando o Brasil, deixando sobre nós os efeitos que uma plutocracia sempre deixa. Está na hora de acabar com ela. Obrigado, até a próxima.